Irmãos, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 3. Estamos em sequência a nossa série de mensagens neste Evangelho e hoje nós finalizaremos o capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 31 a 36. Para a nossa edificação, leiamos o texto sagrado. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Se alguém perguntasse a você, talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa pergunta: por que você segue a Jesus? Qual é a razão de você seguir a Jesus Cristo? Por qual motivo você dá ouvidos ao testemunho de Jesus? Por que você aceita aquilo que Cristo diz? Que o Jesus da história, que está registrado nesse livro que se chama Bíblia, ele diz: por que você aceita isso? Por que você o segue como seu discípulo? Por que você vai à igreja aos domingos? Afinal de contas, é um domingo. Por que você vem às quintas-feiras dobrar os joelhos para orar e buscar a esse Cristo? Qual é a razão de você seguir a Jesus? Qual seria a sua resposta sincera? João Batista, irmãos, em seu testemunho acerca de Jesus, nos dá essa resposta. Hoje ele nos dá essa resposta também. Na mensagem anterior, nós vimos que depois da semana da Páscoa, está no capítulo 2 e 3, final do capítulo 2, início do capítulo 3, depois da semana da Páscoa e da conversa de Jesus com aquele homem chamado Nicodemos, Jesus deixou Jerusalém, vai para o interior da Judeia, e João Batista está batizando naquela região. Os discípulos de Jesus também estão batizando naquela região, e as pessoas iam até João Batista para serem batizadas. Todavia estavam gradualmente diminuindo, começando a ir até Jesus, e por conta disso, essa situação provocou um certo ciúme nos discípulos de João Batista. Ficaram ressentidos e, tendo discutido com um judeu que era favorável a Jesus, correram ao seu mestre reclamando, no versículo 26, Mestre, aquele que está contigo além do Jordão, do qual o Senhor tem dado testemunho, ele está batizando e todos lhe saem ao encontro. Estamos perdendo as nossas fileiras. E João responde a eles, diante deles, com 4 afirmações que revelam as profundas convicções de João Batista, tanto da sua identidade quanto da identidade de Cristo. Primeiro, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Segunda, eu não sou o Cristo. Eu sempre disse isso a vocês, eu sou o seu precursor. Terceira afirmação, ele é o noivo,
Eu sou amigo do noivo, a noiva pertence ao noivo e não ao amigo do noivo. E a quarta afirmação, verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O que temos hoje na leitura que nessa parte do sermão, nessa passagem, versos 31 a 36, é que após estas afirmações de João, que culminam com convém que ele cresça e que eu diminua, é o restante da resposta de João Batista a esta reclamação, esta colocação dos seus discípulos, que são argumentos de João Batista, que expressam essa posição exaltada de Cristo. Expressam essa posição de Cristo, através dos quais, desses argumentos de João, que é o restante da sua resposta, nós aprendemos por que devemos receber o testemunho de Cristo. Tá? Eu preciso fazer uma observação aqui. Há teólogos, há comentaristas que entendem que estas palavras finais do capítulo 3 aqui, os versos 31 a 36, não são de João Batista, mas é um comentário do escritor desse evangelho, o João, o apóstolo. Alguns acham isso. A verdade é que é difícil dizer. É difícil dizer. Mas se for, sendo as palavras finais de João Batista, sua resposta final, são nelas que eu quero meditar com vocês aqui nesse dia, nessa manhã, no restante da resposta de João, na qual aprendemos, e esse é o tema do sermão dessa manhã: por que receber o testemunho de Cristo e então segui-lo? A pergunta está pressuposta no verso 32 e 33. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho? Tá? Lembram que no primeira mensagem nós vimos que o Evangelho segundo João é o Evangelho de um testemunho. É uma das peculiaridades do Evangelho de João. A ênfase no testemunho é muito grande. O verbo testemunhar e o substantivo testemunho aparecem 47 vezes só nesse Evangelho, que tem 21 capítulos. Então é lógico que é uma ênfase muito grande aqui, conduzindo os leitores ao propósito que nós temos estudado desse Evangelho. Capítulo 20, verso 31. Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhais vida no seu nome. Este é o alvo. Então por que você e eu seguimos a Jesus? Por que os seus parentes, filhos, amigos, por que pessoas dessa cidade de Bento Gonçalves devem receber o testemunho de Jesus Cristo? Por 5 razões apresentadas nessa passagem. A primeira razão apresentada é que nós devemos receber o testemunho de Cristo porque Cristo veio do céu, de cima, e Ele está acima de todos. Porque Cristo veio do céu e Ele está acima de todos. Verso 31, vejam aí. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Vejam as conexões magníficas que João, o escritor, faz aqui com as expressões. Capítulo 1 nós vimos: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No verso 13 e 14 do capítulo 3, Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem, que está no céu. Agora no verso 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E agora ele diz: por que eu devo receber o testemunho de Cristo? Porque ele veio do céu. É a mesma palavra, utilizada em ambos os versos. Porque ele estava lá com o Pai, e ele veio de lá, do céu. Quando Jesus fala a Nicodemos, ele diz: Nicodemos, importa-vos nascer de cima. É isso que nós aprendemos que significa a palavra de novo. Importa nascer de cima. É a mesma expressão grega no início do verso 31. Quem vem das alturas, a expressão aqui é de cima.
de cima. Por que nós devemos receber o testemunho de Cristo? Porque Ele veio de cima e Ele está acima de todo homem. João havia dito: o homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. Mas Ele veio de lá. Veja que este é o alvo de João, irmãos. João quer deixar claro a sua origem terrena e a origem celestial de Jesus. Aquele que veio de cima é Cristo. João Batista é da terra, ele é filho desse mundo. Jesus veio de cima e por causa da sua origem, ele está acima de todos, até mesmo de João Batista, que é um filho desse mundo, que é da terra. E essa é a primeira lição que nós devemos aprender nessa manhã. Jesus é diferente de todos nós. Jesus é diferente de todo homem. Ele é Deus. Ele estava com o Pai. Ele é o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele veio de lá e Ele está acima de todos nós. E é por esta razão que nós devemos receber o seu testemunho. Você lembra que é isso que Jesus diz a Nicodemos: porque Ele veio de lá, para você e eu entrarmos no céu, você deve nascer do céu. Ele estava no céu, Ele veio do céu, e você e eu só entraremos no céu, se você e eu nascermos do céu. Essas são as conexões que João está fazendo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, o Filho unigênito do Pai, eternamente gerado do Pai, desde toda a eternidade com o Pai. Mesmo plenamente Deus, Ele se fez plenamente homem, para fazer a vontade do Pai. E em virtude da sua natureza, e em virtude da sua origem, Cristo é superior a qualquer criatura que já nasceu, a qualquer criatura que existe, e a qualquer criatura que existirá nesse mundo. Portanto, ninguém pode receber maior glória e honra do que Ele. E isso a sua igreja precisa aprender. Ninguém na sua vida pode receber maior honra do que Ele. Veja, a mente humana tem essa tendência de se colocar acima até mesmo da palavra de Deus. Você vai compreender o que eu estou dizendo. O homem faz da sua mente, do seu raciocínio, um árbitro absoluto, algo absoluto. Define o que deve ser aceito e o que não deve ser aceito. Ele define ou ela define o que deve ser verdadeiro e o que não deve ser verdadeiro. Dá ouvidos ao que acha que é correto e ao que não acha que é correto não dá ouvidos. A sua própria mente torna-se o seu Deus, o seu raciocínio. A mente humana está acima de tudo, acima da verdade. Nada mais, nada menos do que filhos da sua geração, antropocentrismo. O homem está no centro de tudo. Essa é a nossa geração. O homem é a medida de todas as coisas. Mas João Batista argumenta aqui: por que nós devemos receber o testemunho de Cristo? Porque ninguém pode receber maior honra do que Ele. Nós somos da terra, é porque Ele veio do céu, Ele veio de cima, não da terra, e Ele então está acima de todos. Ele é superior a todos, resta-nos dar ouvidos a Ele. Implicitamente João está dizendo aos seus discípulos assim: ao invés de vocês estarem insatisfeitos por muitos estarem indo para Jesus, vocês deveriam fazer o mesmo. Vocês não deveriam estar enciumados, vocês deveriam fazer o mesmo, em razão do valor, em razão da origem da pessoa que está sendo apresentada aqui. Então essa é a primeira razão
porque eu e você devemos dar ouvidos, porque eu e você devemos receber o testemunho de Cristo, porque Ele veio do céu, de cima, e Ele está acima de todos. A segunda razão, nós devemos receber o testemunho de Cristo, está nos versos 32 e 33. Porque Cristo testifica do que viu e ouviu. Porque Cristo testifica do que viu e ouviu, das coisas celestiais das quais Ele participa. E Ele participou. Vejam o verso 32. E Ele testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele não só está acima de todos, veio do céu, como Ele fala das coisas do céu. Cristo fala daquilo que viu e daquilo que Ele ouviu. Ele era o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus. Ele estava lá, e Ele veio de lá, Ele se fez carne, e quando Ele veio de lá, João está dizendo, Ele testificou tudo o que viu e ouviu do Pai. Ele havia dito isso no verso 11, em verdade te digo, Jesus dizendo a Nicodemos, nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Por isso que o testemunho de Cristo deve ser recebido, irmãos, porque o seu testemunho é um testemunho fiel, é um testemunho verdadeiro, é um testemunho exato de tudo que ele viu e ouviu. Essa expressão dita por Jesus, que você encontra nos evangelhos, particularmente em João, em verdade vos digo, traduz um duplo amém, 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 aparece de 25 a 26 vezes no evangelho só de João, porque Jesus é o amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é aquele que fala em uma declaração solene, isso que é em verdade, Ele está confirmando uma verdade solene, transmitindo uma verdade e uma fidelidade. E Cristo é o único que pode ser fiel, ou ser a fiel testemunha da realidade celestial. Cristo é o único. E é por isso que eu e você devemos ouvi-lo. Devemos receber o seu testemunho, porque Ele veio de lá. Ele participa das coisas celestiais, só Ele conhece verdadeira e absolutamente toda a vontade do Pai. Quando você pregar o Evangelho às pessoas da sua cidade, dessa cidade, essa é uma das verdades que você e eu precisamos dizer. Você deve receber o testemunho acerca de Cristo, o testemunho aquele testemunho que Ele dá acerca de si mesmo, de que Ele é o Filho de Deus, e de que aquele que crê nele tem vida eterna. Essas coisas, essas verdades que Ele diz acerca de si mesmo, porque Ele testifica das coisas que Ele viu, e das coisas que Ele ouviu, é um testemunho fiel, é um testemunho verdadeiro das coisas celestiais. Mas qual foi a reação dos homens ao ouvirem o seu testemunho? Está no verso 32 e 33. São duas reações. A primeira, os que rejeitam. Contudo, ele diz, ninguém aceita o seu testemunho. Esse ninguém é uma hipérbole, é um exagero de expressão, porque no contexto ele vai dizer que alguns recebem. Então, a ideia é, os homens em geral não recebem o seu testemunho. Ele já havia dito isso, eu li agora o capítulo 3, verso 11, mas ele disse isso, João, no capítulo 1, verso 11 também. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam, não recebem o seu testemunho de quem ele é. Este é o homem. Este é o homem que se acha no centro do universo.
mas que está caído, que está morto em seus pecados, rebelde à vontade de Deus, não consegue cumprir a sua lei, não conseguimos agradar a Deus, pecamos por palavras, por ações, por pensamentos e por omissão. Mas o homem se coloca no centro do universo. Este é o homem, incapaz de entender a voz do Filho de Deus, incapaz de recebê-lo, de receber o seu testemunho. Ouvem, mas não entendem, rejeitam. João disse no verso 19, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Eles odeiam a luz, mas amam mais as trevas do que a luz, porque na verdade, irmãos, contextualmente, não podem receber a Cristo se a obra de Deus não for realizada no coração humano, a não ser que seja nascido do alto, a não ser que seja nascido de cima e as trevas sejam dissipadas pela luz, não podem receber o testemunho de Cristo, rejeitam. Mas existe todavia aqueles que o recebem, o seu testemunho, verso 33, os que recebem, quem lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses não nasceram da carne, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade humana, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. Capítulo 1, verso 13. Quem recebe o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados, é salvo e confirma que Deus é verdadeiro. É isso que João diz aqui no seu testemunho, ele certifica, ele atesta que Deus é verdadeiro. Esse verbo aqui, ele certifica que Deus é verdadeiro, é um verbo que significa selar. Ele sela, ele selou que Deus é verdadeiro. Muitas pessoas no mundo antigo não sabiam ler, e as correspondências antigas, elas recebiam um selo, que era uma propriedade, era uma marca de propriedade pessoal, e esse selo servia para autenticar a mensagem. Era um selo de autenticação da sua mensagem, daquele que selava. O que João está dizendo é que quem recebe o testemunho de Jesus, confirma que Deus é verdadeiro, porque o próprio Deus o selou. O próprio Deus o selou. Quem aceita o testemunho de Jesus, crê no selo de aprovação de Deus, quando o próprio Deus disse: Tu és o meu filho amado. Quando você recebe o testemunho de Cristo, você crê no selo de aprovação de Deus. Quando Jesus foi batizado e Deus selou dizendo: Este é o meu filho. Quando você crê, você está confirmando: o testemunho de Deus é verdadeiro, Ele é o Filho de Deus. Então, o testemunho de Cristo acerca de si mesmo concorda com o testemunho que o Pai deu a respeito dele. E eu queria que você lesse comigo primeira carta de João, capítulo 5, verso 10, para percebermos a amplitude dessa ideia, unindo os versos 32 e 33. 1 de João, capítulo 5, verso 10, diz assim: Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele, porém, que não dá crédito, que não recebe o seu testemunho, a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Faz de Deus um mentiroso, porque Deus deu testemunho acerca do seu Filho. Você recebeu o testemunho de Cristo?
Você creu, você deu ouvidos a Jesus, o que a sua palavra diz acerca dele, você creu e você o segue, então você confirma que Deus é verdadeiro, você não faz de Deus um mentiroso. Nós não devemos ser utópicos. Cristo foi e continua sendo rejeitado pelos homens. Nós não devemos ficar surpresos com isso, com essa preferência do pecador de permanecer nos seus pecados. Não se surpreenda com isso. Amam mais as trevas do que a luz. Mas existem aqueles que são dele, aqueles que têm sido chamados ao longo da história por ele, aqueles que o recebem, aqueles que têm as suas mentes iluminadas para que creiam e recebam a ele, aqueles que o recebem, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque quem crer em Cristo testifica isso. Crê em Cristo porque ele testifica de tudo aquilo que ele viu e ouviu. É um testemunho fiel, é um testemunho exato, verdadeiro, das coisas das quais ele participou. Então, as duas primeiras verdades por que devemos receber o testemunho de Cristo. Primeiro, porque ele veio do céu, de cima, e ele está acima de todos. Segundo, porque Cristo testifica do que ele viu e do que ele ouviu, das coisas das quais ele participa. Terceira razão por que devemos receber o testemunho de Cristo. Porque Cristo é o enviado de Deus e ele fala as palavras de Deus. Vejam aí no versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Cristo é o Filho unigênito do Pai, enviado ao mundo pelo Pai. Capítulo 3, verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E como ele é o Filho unigênito do Pai, enviado pelo Pai, ele fala as palavras do Pai. Nós lemos isso na liturgia. Ele veio para falar as palavras do Pai. Ele diz no verso 31, quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra, mas ele veio do céu, porque ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, e ele fala as palavras do céu, do Pai. Esse ensino de que Jesus fala as palavras de Deus, ele é muito claro nas Escrituras. Nós lemos no capítulo 8, se você puder rememorar aí, na liturgia, capítulo 8, verso 22, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Aí Jesus diz, para onde eu vou, vós não podeis ir, vós sois de cá, de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. E aí Jesus diz no versículo 26, muitas coisas tenho para vos dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Ele veio do Pai e fala as palavras do Pai. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele nos fala pelo Filho, e a Ele, ao Filho, por meio de quem Deus fala, Ele não dá o Espírito por medida. É interessante que a palavra aqui por medida é metro. A gente sabe o que é isso, é uma medida que implica uma porção limitada, ou seja, porque não é por medida, mas é em plenitude que Deus dá o Espírito ao Filho. É totalmente, é
pleno, é em plenitude. E aqui vocês percebam, irmãos, que as 3 pessoas da Trindade são citadas nesse verso. Deus o Pai, que envia o seu Filho Jesus Cristo, que fala as palavras do Pai, e que o Pai lhe deu o Espírito não por medida, mas na sua plenitude. Aqui nós temos a Trindade Santa. Por que nós devemos receber o testemunho de Cristo? Porque o Filho é o enviado do Pai, e ele fala as palavras de Deus, e o seu testemunho é verdadeiro, porque o Pai lhe dá o Espírito sem medida. Eu queria dizer algo para vocês aqui, irmãos, que eu acho extremamente importante para as nossas vidas, e é um argumento que você pode utilizar também. Muita atenção nisso. A verdade, ela não depende de alguém receber ou não o seu testemunho. A verdade de Cristo, crer em Cristo, ou melhor dizendo, a verdade por si mesma, não depende de alguém receber ela ou não. Não depende. Mas ela repousa no fato de ter vindo das alturas. A verdade, ela repousa no fato de ter vindo do alto, de Deus, daquele que está acima de todos, daquele que testifica do que viu e ouviu, daquele que é enviado por Deus e fala as palavras de Deus, daquele a quem o Pai deu o Espírito sem medida. A verdade repousa nestes argumentos e não em alguém recebê-la ou não. Trocando em miúdos, algumas coisas são verdadeiras, quer acreditemos nelas ou não. Quantas vezes eu já ouvi? Eu sei que você está dizendo, eu não acredito em nada, mas não muda o fato de ser a verdade. Não depende de quem a recebe, ela depende desses argumentos de João, que nós estamos estudando. Ela repousa nesse fato. O que depende é o seu destino eterno. Para onde você vai depois da morte? Se você crê nessa verdade ou não, porque ela é a verdade. Mas tem uma quarta razão porque devemos receber o testemunho de Cristo. Está no verso 35. Porque o Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. O Pai ama o Filho e tudo entregou nas suas mãos. Vejam aí, exatamente isso. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Essa expressão, ela refere-se à autoridade que foi dada ao Filho, ao poder, a autoridade que lhe foi entregue. E tudo que o Filho recebe, tudo o que o Filho recebeu é resultado, o texto diz, desse relacionamento eterno, de amor com o Pai, desde toda a eternidade. O Pai ama o Filho, e Ele entregou tudo nas mãos do Filho. É por isso que eu e você precisamos crer que naquilo que Ele diz é verdade. Por isso você e eu precisamos dar ouvidos a Ele, porque tudo está nas suas mãos, tudo foi entregue nas mãos de Cristo. Primeiro a autoridade, Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso vão e façam discípulos, para aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, não para mim mesmo, não para mim mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. Quando você lê Hebreus, ele diz que nos últimos dias, no capítulo 1, Deus nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, Ele que é a expressão exata do ser de Deus, Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, por meio de quem foi feito o universo.
Leia Colossenses capítulo 1 comigo, verso 16 a 19. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. E nele habita toda a plenitude. Tudo foi entregue nas suas mãos, mas não somente no sentido de autoridade, mas na sua obra. A sua obra, capítulo 17, versos 1 a 4, se você ler comigo, você vê que são as últimas, a oração de Jesus ao Pai. Ele diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a minha hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então veja, capítulo 17, Jesus disse: tudo o que o Pai confiou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Tudo o que o Pai confiou nas mãos do Filho. Capítulo 3, verso 35. O capítulo 17 diz: eu realizei. Eu realizei. Se aqui João está dizendo tudo foi entregue a ele, na oração de Jesus, Jesus diz ao Pai: Pai, eu realizei, eu fiz isso. Por isso você deve receber o testemunho de Cristo, porque o Pai o ama e tudo entregou em suas mãos. Irmãos, veja o poder do Evangelho e a graça de Deus nas nossas vidas. Guardadas as devidas proporções, num paralelo, nós recebemos do Pai o seu Filho. Ele nos enviou o seu Filho, que após subir aos céus, de ressuscitar ao terceiro dia, Ele nos deu o Espírito Santo sem medida, enviou a nós, aqueles que creem. E hoje o texto diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Paulo escreve aos Romanos dizendo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por amor de nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele nos deu tudo o que precisamos. E é por isso que devemos receber o seu testemunho. Mas em último lugar, em quinto lugar, por que é que nós devemos receber o testemunho de Cristo? E este é o ponto alto, este é o clímax do testemunho de João Batista. Porque quem nele crer tem a vida eterna. Quem nele crer tem a vida eterna. Ele introduz esse clímax no por isso. Quando ele diz por isso, ele está introduzindo o ponto culminante. Porque Cristo veio do céu, de cima, e Ele está acima de todos. Porque Cristo testifica daquilo que Ele viu e Ele ouviu. Em terceiro lugar, ele diz: porque Ele é o enviado de Deus e Ele fala as palavras de Deus. Porque Cristo, tudo lhe foi entregue e confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus, por causa de tudo que Ele é. Quem crê no Filho tem a vida. Este é o alvo do Evangelho, para que creiais que Jesus é o Cristo, e crendo nele, tenhais vida no seu nome, que Ele é o Filho de Deus. Você deve dar ouvidos ao que Cristo diz, porque se você crer nele, atenção, você tem a vida eterna. Aqui está no presente, ativo. Você não terá, você tem a vida eterna. Quem crê no Filho, já aqui e agora, tem a vida eterna como uma herança, já nesse presente tempo. Você está aguardando desfrutar dela, a consumação da sua obra. Já tem a vida eterna como uma herança nesse tempo. Da mesma forma, se você não crer no testemunho de Cristo acerca de si mesmo, se mantendo rebelde contra Ele, não o recebendo, você tem a ira de Deus já no presente. Não verá a vida, mas sobre ele permanece. Veja, irmãos, não terá a ira, ela permanece. E o verbo permanecer também está no presente ativo. Permanece. Se você não se arrepender dos seus pecados, aqueles que estão aqui nessa manhã, eu preciso dizer isso como pregador do Evangelho de Cristo, e aqueles que me ouvem pelo nosso canal, se você não se arrepender dos seus pecados cometidos contra o Filho de Deus, contra a lei de Deus, e não crer nele para perdão dos seus pecados, a ira de Deus permanece sobre você. Ela não se aparta, porque ela não foi removida. Você não terá a ira, mas ela permanece. Tem, por não ter sido removida. Irá perecer eternamente. Se você não crer, você vai morrer. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Então veja o clímax das palavras de João. Acompanhe comigo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu testifico que Ele é o Filho de Deus. Ele veio do céu e está acima de todos. Ele testifica de tudo que viu e ouviu. Ele é o enviado de Deus e fala as palavras de Deus. E tudo Deus entregou em suas mãos, inclusive a vida eterna. Por isso, se você crê no Filho, você tem a vida. Se você se mantém rebelde ao Filho, você não verá a vida, mas a ira dele, de Deus, permanece sobre você. O clímax de João é o mesmo que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3, verso 16 a 18, que é o texto que vocês conhecem, está aí, é o mesmo clímax. E eu queria encerrar, irmãos, aqui, dizendo algumas coisas. A recusa do ser humano em obedecer a Deus, em dar ouvidos ao Evangelho, a sua voz nos remonta ao jardim do Éden, Adão e Eva. Por isso eles perderam acesso à árvore da vida e a ira de Deus pairou sobre a humanidade. João está nos ensinando que esta ira permanece sobre aqueles que continuam em rejeição ao Filho, mas que ao recebê-lo, dar ouvidos ao seu testemunho, resulta em vida eterna. Fora de Cristo não há salvação. Por que você segue a Jesus? Por que você e eu devemos seguir a Jesus? Por que você deve receber o testemunho de Cristo? Hoje meditamos no restante da resposta de João,
para você levar e ficar fixado na sua mente. Por que devemos receber o testemunho de Cristo e então segui-lo? Por todas essas razões apresentadas aqui. Ele veio do céu e está acima de todos. Segundo, porque ele testifica do que viu e ouviu. Terceiro, porque Cristo é enviado de Deus e fala as palavras de Deus. Quarto, porque o Pai o ama e tudo entregou em suas mãos. E quinto, porque quem nele crer tem a vida eterna. Tem um anglicano chamado William Temple. Ele disse algo que eu concordo plenamente e eu gostaria que você aprendesse isso nessa manhã. A única coisa com que posso contribuir para a minha salvação é a minha maldade. A única coisa que você pode contribuir para a sua salvação é a sua maldade, mas você precisa reconhecê-la para ter vida por meio da graça, e a graça resiste nisso. Ela pressupõe queda, pressupõe maldade. Misericórdia pressupõe queda. Mesmo que tudo isso que nós ouvimos seja verdade, ainda há e sempre haverá rejeição a Cristo. Será assim até que Ele volte. O pecado mortal é pecar contra Cristo, é rebelar-se contra Ele, se manter rebelde contra Ele. Talvez você tenha andado assim até o dia de hoje, em rebelião, endurecendo o coração ao testemunho de Cristo, vivendo a sua própria vontade, querendo ter o controle da sua vida, tendo autonomia sobre si mesmo, que é o pecado de Adão. Mas se você está ouvindo o seu testemunho nessa manhã, se arrependa. Se você der ouvidos à sua voz, você não perecerá. Cristo ensinou o caminho, e essa é a única forma de você e eu escaparmos da sua ira, da ira de Deus. Submeta-se a Ele, submeta-se à sua voz, do contrário você perecerá. Uma segunda verdade que eu queria mostrar aqui, irmãos, só para lembrar: Deus é amor, verdade. Mas Deus também é justo e Ele é santo. Nunca ponha em conflito o amor de Deus com a sua ira. São duas verdades do caráter de Deus. Você não pode desassociar, colocar em conflito duas verdades, dois atributos de Deus. Ele é verdadeiramente amor, mas Ele também é verdadeiramente justiça. Ele se ira e não tem o pecador por inocente. Você não pode anular uma verdade em detrimento da outra. Ambas fazem parte do atributo de Deus. Não faça isso. Não pregue isso. E agora para os irmãos, você crente, verdadeiramente em todo esse testemunho acerca de Cristo? Tudo isso que foi dito, esta de fato é a razão por que você o recebe? Porque você crer nisso de verdade? Segunda coisa, aos cristãos, Ele é o noivo, nós somos amigos dele. Testemunhe essas verdades, fale disso, testemunhe essas verdades onde Deus lhe colocou, conduza a sua família nessa verdade, diga para quem você puder, para os seus filhos. Essa é a resposta quando eles perguntarem: por que eu devo crer em Cristo? Conduza a sua família para aquele a quem o Pai entregou todas as coisas. Prepare a sua casa para apresentá-los a Cristo, para receber o testemunho de Cristo, de quem Cristo é, para que Cristo seja o centro da sua família e não mais você. São por estas razões que eu e você devemos receber o testemunho de Cristo. Que Deus nos abençoe.